A paz do Senhor, meus irmãos, a graça do Senhor seja sobre nossa vida. E antes de começarmos nossa lição de hoje, vamos orar ao Senhor, colocar nosso coração e mente à disposição de Deus, para que Ele possa abrir nosso coração, abrir nossa mente, para que possamos entender a palavra dEle. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido sempre, sempre, sempre maravilhoso em nossa vida, Pai. Tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado, ó Deus, aberto as portas para a nossa vida que são bênção e com certeza fechado aquelas que não são, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos protege, Senhor. Temos um Deus que guarda cada um de nós. Obrigado, Senhor. Neste momento eu te peço, Pai querido, por esse dia, que seja um dia na Tua presença, ó Pai, que nosso coração esteja envolvido com o Senhor, buscando, ó Pai querido, mais intimidade com o Senhor, todos os momentos, ó Deus. Tu conheces o coração de cada um que aqui está, ó Pai, Tu conheces também o coração daqueles que não pode estar aqui hoje. Tu sabes cada um, Senhor. Seja abençoando, Pai, que a Tua palavra, o Teu cuidado, o Teu amor, ó Pai, continue abençoando, continue com cada um de nós, ó Deus. Hoje estaremos estudando um pouco mais da Tua palavra, Pai, que o que eu fale não venha de mim mesmo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ó Deus querido, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos aprender. Ó Deus, que tudo venha do Senhor, ó Pai. Obrigado pelos louvores que já entoamos ao Senhor. Obrigado porque é um privilégio nosso, Senhor Deus, colocar nossas vozes, nosso pulmão, nossa alegria, Pai, nos louvores a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos. E agora teremos outro privilégio, de estar abrindo Tua palavra. Muitos lugares queriam fazer isso, Senhor Deus, e não podem, Pai. E nós temos esse privilégio, que nós possamos realmente abraçar isso, Senhor Deus, e entender que seremos um dia cobrados por isso. Te dei a minha palavra, e você a usou de que forma? Você estudou minha palavra, você buscou minha palavra, você se envolveu com a minha palavra. Ó Senhor, nos dá o entendimento do que Tu queres para a nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo. Continua conosco nessa lição de hoje. Eu te peço agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém. Ô irmãos, é tão bom estarmos reunidos. Eu estou até com um pouquinho de inveja santa da Nídia. Semana passada estava cheio. Hoje a chuva congelou alguns irmãos aí, né? Mas não tem problema. Se fosse só um de vocês aqui, falaríamos a mesma coisa, irmãos. É igual o pastor, eu lembro quando começou aqui o culto de oração, quase que era só 3 pessoas aqui, 4 pessoas. E a empolgação dele era a mesma. E hoje estamos crescendo no culto de oração de quarta-feira, e a empolgação é a mesma. E eu oro a Deus para que essa igreja esteja cheia no culto de quarta-feira também, para a glória dEle. Talvez se nos deixamos envolver com as coisas do nosso cansaço, que o mundo nos traz, esquecemos que o descanso está aqui, né? Está aqui em buscar o Senhor. Buscar enquanto nós podemos o achar. Então, nós vamos continuar falando um pouco sobre as parábolas, né? Chegando a família do Von Tuir lá, deixar eles, que bom que estão chegando, graças a Deus, né? Estaremos hoje continuando a falar sobre as parábolas, e nós estamos ali falando sobre Mateus 13, e é interessante, irmãos, Mateus 13 nos traz 7 parábolas. Lá no primeiro versículo, Jesus disse que Jesus saiu de casa. Ele pegou, abriu a porta, eu fiquei imaginando a situação, Jesus abrindo a porta, saindo de casa e indo lá para a beira-mar, lá para a beira do mar de Galileia, né? Para poder, de repente, meditar, para poder, de repente, estar vendo aquilo que Ele mesmo fez, apreciando, contemplando, né? Aquilo que Ele mesmo fez, aquilo que Ele mesmo produziu. Mas não tinha jeito. Onde Jesus ia, quem ia? A multidão. Sempre tinha muita gente atrás de Jesus, querendo sugar aquilo que Ele tinha, muitas vezes aprender mesmo, muitas vezes ter algum objetivo, algum motivo diferente, mas seguiam Jesus. E nessa parábola, como eu falei, nós temos, nesse capítulo 13 de Mateus, temos 7 parábolas. 4 delas, Jesus falou para a multidão. As outras 3, está lá no versículo 36, Jesus voltou para casa. Ele voltou para casa, e lá em casa, os discípulos perguntaram para ele, explica para nós a parábola do joio. Nós não entendemos. Ele explicou a parábola do joio e falou mais 3 parábolas para os discípulos. É interessante, irmãos, porque quando Jesus fala que
a vocês é dado entender essas parábolas. A vocês é dado entender esses ensinamentos. Irmãos, você e eu participamos disso. Hoje nós podemos abrir essa palavra maravilhosa e entender aquilo que Jesus está falando, que Jesus falou. Naquela época, as coisas eram escondidas para muitos, né? Para eles têm ouvido, mas não vão ouvir. Eles têm olhos, mas não vão ver. E eu glorifico a Deus porque você que está aqui, que entendeu quem é Jesus, que aceitou Jesus em seu coração, tem o privilégio de ouvir e entender a palavra que Ele está falando. E hoje, mais uma semente vai ser lançada ao chão. Mais uma semente. Hoje estamos lançando a semente do grão de mostarda no chão. A semente é a mesma, não se muda a semente. Eu falo mais uma semente porque é mais uma que está sendo lançada. Mas a semente é a mesma. A semente é o quê? É a palavra de Deus. A semente é o Logos. A semente é a encarnação. A semente é Jesus Cristo. Ela é a semente. E nunca vai mudar. E nosso objetivo é lançar a semente. Como eu falei 2 semanas atrás, meus amados, eu falei sobre o semeador, não é verdade? E eu falei, qual que é o papel do semeador? A responsabilidade do semeador é? Semear. Então, o papel do semeador é semear. E hoje, essa parábola tem também uma aplicação. Ou seja, o resultado dessa semeadura. A parábola do grão de mostarda nos mostra o resultado dessa semeadura. O reino cresce, né? As coisas acontecem. Vamos ler Mateus 13, vamos ver direitinho. Mateus fala sobre campo, interessante. Mateus 13, 31 e 32, ele fala que a semente foi jogada no campo. Quando vamos para Marcos 4, de 30 a 32, ele fala que a semente foi jogada na terra. E quando vamos em Lucas 13, 18, 19, fala que a semente foi jogada na horta. Não importa onde está sendo jogada a semente. Importa que ela seja jogada. Importa que ela seja lançada. Ontem nós lançamos uma semente muito boa aqui na quadra aqui da escola. Irmãos, quem não pôde vir, perdeu. A Bruna cansou de desenhar, né, Bruna? Foi benção demais. Muitas crianças. Podemos falar com os pais que trouxeram as crianças. Isso, irmãos, é fantástico. É fantástico. São pequenas atitudes que a gente vai falar hoje, que transformam em coisas grandes, não é verdade? Mateus 13, de 31 e 32, nos diz o seguinte: e contou-lhes outra parábola. Então já tinha contado parábolas, está contando agora uma nova parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, né? E se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Olha que lindo, né? Não confundamos, amados, quando fala de grão de mostarda, a gente pensa, a fé também, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirias a esse monte, sai daqui, vai para lá, é diferente. Aquele grão de mostarda está relacionado aplicando fé. Esse agora, aquele lá de Mateus 17, o de Mateus 13, está falando sobre o reino de Deus. Mas uma coisa interessante sobre a fé de Mateus 17, o grão de mostarda lá, é que quando você pega, quem já pegou um grão de mostarda na mão? Já pegou, Zélia? É minúsculo, é de 1 a 2 milímetros, é muito. Tem sementes menores? Tem. A semente da orquídea, se eu não me engano, parece pó. Mas a da mostarda, naquele tempo de Jesus na Palestina, era uma das menores sementes para ser plantada. Só que a relação dela era o seguinte, né, com relação à fé, não era o que ela poderia causar, mas é interessante porque a dureza da semente, porque apesar de ser pequena, ela é dura e resistente, ela é firme. É assim que Jesus quer a minha fé e a tua fé. Que seja como um grão de mostarda, firme, resistente, que as coisas que vier sobre a sua vida, sobre a minha vida, não abalem a nossa fé. E ela vai crescer, porque você está firme na sua fé. O grão de mostarda revela uma firmeza, revela uma dureza, revela uma consistência, né? Isso para nós é importante sabermos. Né? Aí quando nós voltamos, então, lá para... é interessante também quando eu falo nessa parte de fé, que Jesus nunca aprovou uma pequena fé. Quando ele fala assim, se a tua fé... Alguns falam, se a minha fé foi igualzinho um grãozinho de mostarda, já está ótimo para Jesus, né? Não.
Ele nunca aprovou uma pequena fé. Tanto que ele falou para os discípulos lá, né? Homens de pequena fé, né? Ele falou lá em Mateus 17, aqui está escrito aqui, ó geração incrédula, ou seja, geração sem fé e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus fica bravo porque a fé está pequena, ele quer que essa fé cresça, e só vai crescer se trabalharmos ela. Amém? Vamos para a nossa Mateus 13. Como pode algo tão pequeno, tão insignificante como uma semente de mostarda, se tornar tão grandioso? Por que Jesus será que foi buscar na semente de mostarda, né, essa aplicação? É interessante, meus amados. Por que será? Será que ela só fala de crescimento? Será que ela fala também de fé? Será que ela fala também de tempo? Será que ela fala também dos nossos recursos? Não importando o que temos de recursos, podemos fazer coisas grandes. Irmãos, ela fala de tudo isso. Ela fala de tudo isso. E ela pode ser classificada, né? Quando for Mateus 17, Mateus 13, né? A semente é a mesma, mas a aplicação é diferente, é outra. Nós podemos classificar essa parábola como até uma profecia, sabia? Em Ezequiel 17, 23, também nos diz o seguinte, está aqui também, né? Pode passar, querida, pode passar, pode passar. Obrigado, né? Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão ninhos e sombras em seu ramo. Irmãos, isso foi falado 600 anos antes de Jesus. 600 anos por Ezequiel. Justamente isso, sobre o reino de Deus, que ele vai acolher as pessoas. Ele vai trazer para si as pessoas. Vai começar pequeno, né? E vai fazer algo muito grande. Mas por que Jesus optou por falar do grão de mostarda? Até por ser uma parábola de fácil entendimento. Para quem estava lá, eu comentei semana retrasada que a parábola é justamente isso. É ser contada uma história curta, né? Que do cotidiano das pessoas lá, e que traria algo que a pessoa, posso dizer, um ensinamento. Ok? Uma história curta no cotidiano que traz um ensinamento. Parábola é justamente isso. E Jesus fez isso com um grão de mostarda. E é uma parábola de fácil entendimento. Tanto que nenhum discípulo questionou de novo, né? Como questionou do joio, pediu para ele explicar. Como ele explicou também do semeador. Né? Da mostarda não. Eles entenderam. Dentre todas as sementes semeadas numa horta, lá na Palestina, a semente de mostarda era geralmente a menor de todas. E Jesus falava sobre isso daí. E mostrando o seguinte, que embora ela seja tão pequititica, ela realiza algo enorme, né, no mundo espiritual. No mundo espiritual. Embora o seu trabalho, embora a sua atitude pode ser muito pequena, resulta em coisas grandes para Deus. E Deus pensa em coisas grandes, irmãos. Nós, como seres humanos, com a nossa mente finita, pensamos em coisas pequenas muitas vezes. Mas Deus quer coisas grandes. Né? Para a tua vida, para a minha vida, para o reino dEle. Deus, Ele busca em você e em mim um coração que busca coisas grandes. Se nós formos olhar aquela igreja evangélica lá da Coreia do Sul, começou em 1958. Sabe quantos membros tinha, irmãos? 5 membros. Quantos tem hoje? 800 mil membros. Uma igreja. Uma semente plantada no coração de 5 pessoas que transformou aquela árvore, cresceu de tal forma, espantosamente. O que é isso? A pessoa
recebeu essa mensagem, recebeu essa semente no seu coração, e germinou no seu coração, e ela passou para outro, e fez a coisa acontecer. E às vezes eu me preocupo conosco, irmãos. Eu tenho feito isso. A gente sempre tem, eu falei semana retrasada, eu não estou aqui, irmãos, para confortar o coração do irmão. A Bíblia está aqui para confrontar. É confrontar. O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Para que o reino de Deus, né, flua em mim e as coisas aconteçam de forma que Deus se agrade na minha vida. Esse é o desejo de Jesus. Essa é o motivo que ele trouxe essa parábola também. Né? E a semente, como eu falei agora há pouco, ela sai de 1 a 2 milímetros, ela é jogada na terra, ela bem dizer, que a gente trabalha um pouco com lavoura, bem dizer, ela é apodrecida na terra, a sua casca, porque a casca é dura, tem que se amolecer, ela quebra, e aí o broto sai. Irmãos, e ela pode chegar numa árvore de 5 metros de altura. Uma hortaliça que pode chegar numa árvore de 5 metros de altura. Então Jesus não tinha como colocar outro exemplo, na verdade. E outro ponto que eu falo para os irmãos, eu falei para os irmãos, já trabalhei com lavoura. Então, se for pegar a semente de soja, ela dá umas 10 sementes de mostarda. E ela é colocada no chão. Só que o pé de soja vai render produtor mais ou menos 300 sementes. Enquanto o pé de mostarda, por estudos, não tem limite. Ela não tem um limite certo de sementes no pé de mostarda. É uma vagenzinha tão pequenininha, e lá dentro várias coisinhas pequenininhas, sementinhas pequiticas. Irmãos, é fora do normal. É assim que Deus quer ver o reino dele, é assim que Deus quer ver a igreja dele, prosperando, enchendo, tendo que mudar de lugar, não importa. É assim que Deus quer para a nossa igreja. É isso que Ele quer para a nossa igreja. Né? Outra coisa interessante, ponto interessante, as folhas da mostarda, elas servem de proteção para as aves, elas servem de proteção para o calor, proteção para a chuva, elas servem de alimento para a ave. A folha da mostarda, ela tem vitamina A, vitamina K, potássio, tem cálcio, tem ferro. Irmãos, é fora do normal. E o pássaro, além de se proteger, ele se alimenta da folha de mostarda. É igual nós aqui, no reino de Deus. Além de nós nos protegermos juntos como família no reino de Deus, nós nos alimentamos. Nos alimentamos da palavra, nos alimentamos da comunhão dos irmãos. Nos alimentamos de estarmos juntos. E o passarinho vai lá, ainda pega a semente e come sementinha. A semente da mostarda tem muita proteína e tem óleos que fazem bem para o corpo. E os pássaros sabem disso. Eles sabem muito bem disso. E se alimentam dela. Sabiá é um. Sabiá é um que se alimenta bastante da semente de mostarda. Então, nós possamos entender um pouco da analogia entre essa árvore e a nossa fé, nesse sentido, o crescimento do reino de Deus, como ele é, na verdade. Tá? O significado dessa parábola do grão de mostarda, irmãos, quando nós olhamos para o pequeno, um pequeno grão que é a mostarda, dificilmente nós entenderíamos ou acreditaríamos que ela se tornaria numa árvore tão grande, numa árvore tão robusta, que pudesse cobrir pessoas, cobrir animais, proteger pássaros, alimentar e tudo mais. Dificilmente, se você pegar uma sementinha de mostarda que cabe na ponta do teu dedo e sobra muito espaço. Olha como Deus é maravilhoso. Jesus comparou, e se ele comparou, vai acontecer. Se ele falou que aquela semente, que é pequenininha, vai crescer e se transformar numa árvore, vai acontecer. Com a tua ajuda, com a minha ajuda, ou não, vai acontecer. Deus nunca mandaria Jesus, seu filho, para cumprir uma missão que não tivesse sucesso. De forma alguma. Vou mandar meu filho para sofrer lá, se ele acertar bem, se não acertar bem também. Era obrigatório o sucesso. Era certo o sucesso.
Não tinha como dar errado. Certamente, ele haveria de produzir grandes resultados. O ensino principal dessa parábola, irmãos, é descrever o começo humilde e pequeno do reino dos céus na terra. Dificilmente uma igreja começa com 300 membros, 400 membros. Dificilmente, irmãos. O normal é começar pequenininho, começar numa célula de casa, começar em algum lugar que se reúnem, 3, 4, 5, para ouvir a palavra, para discutir a palavra, e aqui as pessoas vão se encantando, e vão agradecendo, e vão vindo juntos, e vão acompanhando, e vai crescendo. Normalmente a igreja começa assim. Como começou o tempo de Jesus. Quantos discípulos eram? 12. E Jesus? Perto de um terreno vasto, como tudo aquilo que eles viviam, né? Vasto. Roma e toda a sua circunvizinhança, aquele mundo conhecido. 13. Não é nada. Não era nada. E as pessoas tinham essa preocupação. Nós podemos ver na história contada na palavra, irmãos, na Bíblia, né? Que tudo começou pequeno. Tudo começou pequeno. Jesus veio num local difícil. Nasceu numa manjedoura, não tinha espaço para ele, não tinha lugar para ele. Mas ele veio. Deus cumpre a sua promessa. Ele veio. Nasceu em Belém, uma cidade que é uma vila, piquititica. Pois cresceu em Nazaré, outra cidade pequena, e problemática demais, cheio de coisas ruins em Nazaré. Foi estudar nesse sentido, cheio de problemas em Nazaré. Foi buscar pessoas difíceis, não digo difíceis, mas que não tinham muita coisa para agregar. Pescadores, publicano, né, cobrador de imposto, até sindicalista lá, né, tinha no meio. Então, Jesus buscou pessoas problemáticas até, para trazer para perto de si. E essas pessoas seguiram quem? Um carpinteiro. Meu Deus do céu! Quanta barreira, quanta dificuldade. Irmãos, porque Roma não queria as palavras de Jesus. Roma não queria, porque já tinham seus deuses. E Jesus batia de frente contra isso tudo. Já tinha uma religião lá formada, né, com os fariseus e tudo mais. E Jesus batia contra eles. Então eles não queriam isso. E não só Roma não queria isso. Também os próprios judeus não queriam o que Jesus estava dando. Não queriam. Eles queriam uma pessoa que viesse para liquidar Roma. Assumir o poder, né? Desbancar o rei, assumir o poder belicamente. Alguém que viesse para destruir de verdade. Eles foram criados em guerra, irmãos. O povo de Deus foi criado na guerra. Foi ganhando guerra, ganhando povos, conquistando terras na guerra. Então, para eles isso era natural. O que vai vir para nos salvar vai ser na guerra, vai ser na luta, vai ser na briga. E nós estamos aqui prontos para isso aí e tudo mais. Mas Jesus não veio para isso aí. Jesus veio em amor. Aí confundiu a cabeça de todo mundo. Aí deu um bug na cabeça do pessoal, né? E agora? Aí imagina, irmãos, aqueles seguidores de Jesus, seguindo ele e com a cabeça pensando, será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou deixando o meu trabalho, o meu sustento, estou deixando minha família, estou deixando para seguir ele? Falando sobre um reino de Deus que nem estamos vendo ainda, não sei se vai acontecer. Será que nós estamos certos? Eu imagino que eles pensaram também isso aí. Né? Mas é tão lindo, irmãos. É tão lindo que Jesus, ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que eu penso. Ele está muito, muito, muito à frente de nós. E aí ele... Puxa vida, vendo a fumacinha na cabeça dos discípulos ali, vendo ali aquela carinha de dúvida, vendo as atitudes meio preocupantes, o que ele faz? Ele expõe a parábola do grão de mostarda. Vocês são pequenos agora.
vocês são tão insignificantes no meio da sociedade, vocês podem até se sentir assim, mas não serão assim. Tem algo muito maior esperando por vocês. E isso vai acontecer. Né? E nós muitas vezes duvidamos disso. De que pode, quando eu der um passo. Ontem, irmãos, eu estava conversando com um rapaz aqui. Na quadra, né? E ele falando sobre um negócio que ele está começando agora. Né? O sogro dele tinha um negócio de bombas, tal. Eu estou começando agora a trabalhar manutenção de bombas, tal. Mas minha empresinha desse tamanhozinho, está começando agora. Eu aproveitei e falei para ele sobre a parábola do grão de mostarda. Todo início é pequeno, todo início é difícil. Você vai gerar dúvidas na sua cabeça. Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso que o Senhor quer da minha vida? Será que é por esse caminho que eu preciso andar? É natural, irmãos. A nossa característica humana é natural. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Se é isso que Deus colocou em teu coração. Hoje eu falei com a Sarinha sobre isso aí. Se está dando paz no seu coração, faça. A Bíblia fala que a paz seja o vosso árbitro. Não é verdade? Então, se você tem tranquilidade a dar esse passo de fé, dê, meu irmão, dê. Quando eu vim de São Paulo, irmãos, né, deixei toda a família em São Paulo, nunca tínhamos desgrudado, nem eu nem a Sara. Viemos para cá. E na vinda para cá, nós um dia íamos voltar para São Paulo, para fazer uns negócios lá, né, para ver outras coisas, para depois voltar para cá. E na ida para lá em Araçariguama, faltando 50 quilômetros, eu dormi. Era 5 da manhã. Que foi à noite que a gente foi viajar, né? A Sara quis viajar. Olha, não é culpa minha não. Porque era 11 da noite, nós íamos dormir. Estava no meu tio aqui. Aí a Sara falou assim, se eu soubesse dirigir, eu ia agora. E eu estava sem sono, né? Então vamos embora. Eu estava sem sono, naquela hora, estava sem sono naquela hora. Mas 5 da manhã, chegando em Araçariguama, eu dormi. E a Sara é uma boa copiloto. Ela dorme também. Ela dorme a viagem toda. Entendeu? Mas ela, na hora que ela viu que ela estava descendo para a grama, ela, Rogério, ela acordou e me acordou gritando. Eu já virei para cá, já bati na placa, derrubei a placa e passei a pista todinha, das 4 ou 5 pistas rodando com o carro. E eu só via botar batida. Bateu para o outro lado e o airbag explodiu lá, tal. Abaixo de Deus o airbag funciona, meu irmão. O airbag salvou nossas vidas. Não tivemos um arranhão. Até quando chegou o paramédico, 10 minutos depois, cadê as vítimas? Cadê as vítimas? Cadê as vítimas? Estava eu e a Sara de pé lá. Assim, né? Mas nós pensamos em desistir. Pensamos em desistir de vir para cá. Deus não quer que a gente vá, não. A gente estava a ponto de vir para cá. Aí meu cunhado lá em São Paulo falou, não faça isso. Vá. Deus tem coisas boas para fazer por vocês lá. Irmãos, Deus foi maravilhoso. Nossa, Deus foi maravilhoso. Quando chegamos aqui, tinha essa igreja maravilhosa nos recebendo. Estava lotada a igreja. Nossa, que legal, né? Louvorzão aqui e tal, um monte de gente. Nossa, que igreja parecida com a nossa lá de São Paulo. Deus até isso fez. Nos deu uma casa perto daqui, com a igreja parecida com a de São Paulo. Deus falou, não, é aqui que eu quero vocês. Mas demos o passo. Pensamos em desistir, mas não desistimos. Demos o passo. Então, se está no seu coração, meu amado, alguma coisa que você possa, poxa, é muito grande para mim, mas ore ao Senhor. Se Ele falar para você, dê o passo, faça. Ele vai abrir as portas. Ele vai começar a te dar os caminhos. E é justamente isso que Ele abrange nessa parábola do grão de mostarda, não é verdade? Jesus, então, nasceu em uma cidade pequena. Ele, quando fala de Belém, né, quando fala, a gente se remete para o hino do HCC 98, né? Ele, pequena vila de Belém. Então, Belém era uma vila, uma vilazinha, onde Jesus nasceu. Ele cresceu em Nazaré, buscou pessoas humildes. Ele, com essas pessoas, ele plantou a igreja. Ele iniciou a igreja. Pequena, né, embrionária, mas sabendo uma coisa, tendo a certeza de uma coisa, ela vai crescer. Ela vai se expandir. Não tem como evitar essa expansão.
Nós sabemos, irmãos, como batistas, né, que em 1882 foi fundada a primeira igreja batista aqui em Salvador. 31 de outubro, com 5 irmãos também. 5 irmãos. 4 missionários e um irmão convertido lá. Hoje, nós temos milhares e milhares de batistas aqui no Brasil. Milhares. Então, quiçá no mundo, o mundo está com mais de 2 milhões de cristãos. 1/3 do mundo é cristão, irmãos. Imagina, começou com 12 pessoas, 13 pessoas. Não, 12 pessoas. Jesus já não estava aqui quando começou a igreja. Ele estava em espírito, mas ele não estava em pessoa. Então nós temos essa garantia de que você e eu, o reino habitando em nós, faremos diferença nesse mundo, né? Comparando com o Império Romano, amados, da época, ou o número de pessoas que viviam na Palestina naquela época, o reino dos céus parecia nada, nada, né? Não tinha significação nenhuma. Como eu falei agora há pouco, os seguidores de Cristo eram pessoas rudes, pescadores e trabalhadores sem cargo de expressão nenhuma na sociedade. Sem cargo nenhum. Passava na rua, ninguém nem ligava. Ninguém nem ligava. Era um desconhecido no meio das ruas, né? E muitas vezes nós somos, dependendo de onde nós estamos, nós passamos pelas ruas, ninguém nos conhece. Passa por nós, mas quantas pessoas que você já passou na rua, com certeza, irmãos, é uma semente maravilhosa. Você não sabe da vida dela, mas ela pode ser um diferencial enorme na vida de muitas pessoas, e você nem sabe. É assim também o reino de Deus. É tão pequeno que você não percebe as pessoas que passam por você. E você e eu devemos ser uma dessas pessoas. Que quando alguém passar por mim, ele não sabe direito ainda quem eu sou. Mas eu faço diferença. Eu sou alguém que faz com que esse reino cresça, né? As minhas atitudes são para isso. Fazer com que esse reino cresça. De outra forma, né, não chegaria nesses patamares de uma sementinha pequena, de 12 pessoas, para o mundo inteiro conhecedor da palavra. E esse reino que habita no teu coração, irmãos, esse reino que habita, porque ele habita em nós. O reino de Deus está em nós. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele aqui, ele lá. Está no último versículo, está no último slide, não está, João? Cadê? É a Lorena? Isso, estou lá. O reino de Deus não vem de forma visível. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Está dentro de mim. Nós levamos esse reino de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, esse reino precisa estar em nós. Nós temos a semente. Nós temos a semente para ser espalhada para o mundo todo. E aí é obrigação nossa fazer isso aí. Voltamos para a parábola do semeador, né? Precisamos semear nos campos. Onde você for, irmãos. Hoje você está aqui. Amanhã nós não sabemos onde você vai estar. De repente, o Tiago está lá em Cornélio Procópio. Deve voltar para cá. Mas quem sabe se ele vai para outro lugar? Não sabemos. E onde ele for, ele vai ser luz. Ele vai ser uma semente que Deus está levando para plantar uma grande árvore. As amizades que você tem, que eu tenho, tem que sentir isso. Esse reino em você. Esse reino tem que estar em mim para que eu possa espalhar. Não tem outra forma de fazer isso daí, né? E é Deus quem dá o crescimento. Não é você, não é eu. Eu falei também sobre a parábola, falei quando falamos sobre Apolo, né? Quando ele fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. 40 anos depois da ascensão de Jesus ao céu, o evangelho já havia invadido o Império Romano, já tinha invadido os lugares próximos de Roma. 40 anos depois, já estava crescendo, se expandindo, o reino de Deus estava se expandindo, porque as pessoas não perdiam tempo, irmãos. Não perdiam tempo. E me perdoa falar, hoje, e muitas vezes, o diabo coloca bênçãos em nossas mãos, para que nós percamos o foco, muitas vezes, na palavra, no trabalho, no compromisso com a palavra, no compromisso com a igreja, no compromisso com as coisas de Deus. O diabo, ele está numa época muito boa para isso. O que nós mais temos hoje, estava conversando com a Sara hoje na hora do café da manhã, é entretenimento.
Né, Marião? Nós mais temos. Quando você liga na televisão, abre Netflix e vai para a série, irmãos, eu estou abandonando, faz tempo que estou abandonando série, abandona, porque você quer maratonar. Irmãos, tem mais coisa para fazer. Tem mais coisa para fazer. Tem coisas mais importantes para fazer. Né? Que as coisas que Deus tem colocado na tua mão não sirvam de atrapalho para que o reino de Deus cresça na tua vida, né? Que o reino de Deus se expanda pela tua vida, que a sua vida seja usada para que o crescimento do reino de Deus aconteça. Não permita. Deus já quis me dar algumas coisas maiores. E eu falei para Deus, não quero. Isso eu não quero. Que eu sei que eu vou me envolver com isso e isso vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar. Aí Deus vai entendendo que você está entendendo o que Ele quer que você entenda. Entendeu? Entendeu? Exatamente isso aí. Né? Poxa vida, ele compreendeu que aquilo que vem nas mãos dele, muitas vezes vem para atrapalhar. E não é para isso que Deus quer. Ele quer te abençoar. Né? Para que esse reino, vá crescer. Interessante que quando apedrejaram Estevão, o pastor estava falando sobre Estevão na quarta-feira. Irmãos, quarta-feira tem sido fantástico. O pastor tem esmiuçado Atos, e está fantástico. E falou sobre Estevão, essa quarta-feira, né? Que quando apedrejaram Estevão, Saulo estava lá só olhando, né? Aí jogaram as vestimentas de Estevão aos pés de Saulo, não é verdade? E após isso, a gente pode até pensar, poxa, de repente vai diminuir a perseguição. Após isso, aumentou a perseguição. Aí que aumentou a perseguição. Aí Saulo assumiu o papel de líder na perseguição e o negócio piorou. Né? Aí você imagina aqueles poucos insignificantes sendo perseguidos por exército de Roma, pela liderança de Roma. E eles perderam a guerra, irmãos? O povo de Deus perdeu a guerra? De forma alguma. Roma caiu. A semente continuou. É assim que acontece. A semente nunca vai deixar de produzir, irmãos. A semente de Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vai ao encontro da alma das pessoas. E as pessoas querem isso. Ontem, conversando com o Maico aqui, um rapaz, que espero que ele venha conhecer a igreja, tem 2, 3 meninas bonitas ali, e falando sobre a infância. Hoje em dia está muito problemático, se os pais não se envolverem com Deus, o que será dos filhos desses pais? Se os pais não trouxerem seus filhos para Deus, o que será desses filhos, meu Deus do céu? Que as escolas estão aí abraçando de uma forma tão terrível em algumas situações. Então a semente do reino precisa ser plantada no coração dos nossos filhos. E para que você plante essa semente, você tem que ter essa semente. Eu nunca vou conseguir plantar uma semente que eu não tenho ela na minha mão, não tenho ela em mim. Eu preciso plantar na vida dos meus filhos, na vida, muitas vezes, da minha nora, do meu genro, de quem for, quem se aproximar da minha família, quem se aproximar de mim, plantar essa semente no coração delas. É fundamental, né, para que a coisa aconteça. A planta parecia que ia morrer, porque a pressão em cima dela era muito grande. Era Roma, o exército de Roma, eram os próprios judeus, é o próprio povo de Deus, pressionando essa semente, por isso que ela é forte, por isso que ela é resistente, por isso que ela não quebra fácil. Porque ela é algo que Deus, né, criou para nos dar uma explicação tão linda, de que as coisas vão acontecer. Né? Se você quiser ou não, as coisas de Deus vão acontecer. Já está certo isso daí. Agora, se eu quero fazer parte disso, eu me envolvo com o reino de Deus. Se eu não quero fazer parte disso, eu me afasto do reino de Deus. É simples, é triste, mas é simples. As coisas de Deus são simples, irmãos. Ou eu abraço, a Bíblia fala assim, né? Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, ou eu aceito, ou eu não aceito. Ou eu aceito estar no reino de Deus, fazendo parte disso, sendo usado para isso, sendo usado nisso, nas coisas que acontecem no reino de Deus, ou não. É verdade? Assim como as aves do céu encontram abrigo nas grandes árvores, amados,
Pessoas de todas as partes do mundo encontram abrigo no reino de Deus. A árvore não tem limite de semente. As aves vêm e se aninham, e se abrigam, e criam seus filhos no reino de Deus. Irmãos, é uma bênção tão grande. Eu fico tão contente quando eu vejo famílias aqui. É tão lindo. Ontem estava falando com a Sara sobre a família do Paulo e da Denise. Acho tão bonito. É bonito. Né? Tem famílias aqui que são lindas. E se a sua ainda não está completa, irmãos, ore a Deus. Ore a Deus. E dê o seu testemunho para isso aí acontecer. Eu estou atendendo uma senhora no hospital. E ela é problemática. É uma senhora de 70 anos já. Tem 3 filhas. E ela decidiu namorar uma mulher. E as filhas são evangélicas. Imagina um negócio desse. A dureza do negócio. E as filhas querem que eu fale com a mãe, mas agora no hospital é difícil falar. E as mães querem que eu fale com as filhas. Né? Fica nesse meio. Né? Mas eu vou ter que ser claro com ela. Logo, logo. Ela vai voltar para casa, eu vou visitar ela. Né? Porque ela está namorando uma mulher. E mesmo às vezes, irmãos, dentro de casa, eu falo, essas filhas estão discutindo fortemente com a mãe. Mostrar a verdade é uma atitude louvável, tem que se fazer. A forma de mostrar essa verdade tem que se pensar. Às vezes elas brigam com a mãe de uma forma que a mãe se afasta do evangelho. Elas têm que amar essa mãe e explicar a verdade para essa mãe, para que a mãe entenda com amor. Jesus explicava com amor. Jesus falava com amor. Essa é uma forma de crescer o reino de Deus. Nós amando, falando com amor. Que as pessoas possam ver no nosso olhar, irmãos, o reino de Deus. No seu sorriso, o reino de Deus. No seu abraço, o reino de Deus. Quando chegar a pessoa aqui na igreja, abrace. Esteja, sente do lado, faça alguma coisa para estar perto da pessoa, que às vezes ela está incomodada porque ela não conhece muitas pessoas, ou quase ninguém. Sentou, vá atrás. Faça seu papel de reino de Deus. Eu sou muito tímido. Peça ao Senhor, Senhor, arranca de mim e me dá coragem. Eu preciso fazer isso aí. Porque a árvore, ela abraça todo mundo. As folhas protegem as árvores, as aves, né? E ela protege nós também, o reino de Deus protege nós. Essas folhas, né, nos protegem também. Basta que nós estudemos essas páginas, também no reino de Deus. Grandes resultados, irmãos, começam com pequenas iniciativas. São 3. Volta um pouquinho só, Lorena, por favor. É a Lorena? É. Volta um slide, querida, por favor. Isso, obrigado. Temos 3 lições aqui, irmãos, importantes nessa lição também. Grandes resultados começam com pequenas iniciativas, como eu falei. Muitas vezes pensamos que em não fazer, ou seja, eu vou fazer algo pequeno para a igreja, que vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença alguma na igreja se eu tomar esse passo aqui. Irmãos, se algo que Deus colocou no teu coração para você fazer, isso aqui era pequeno, né? Até estava preocupante se ia conseguir tal do mais a escola. Deus abriu a porta, as coisas aconteceram e foi uma bênção, irmãos. Passos pequenos trazem grandes resultados, em nome de Jesus. Os passos pequenos que você dá na tua vida, né, vai trazer resultados bons. Plante de forma correta. Plante semente certa. Né? Cuidado com o que você está plantando também. Mas quando você planta a semente de Deus, não tem como dar errado, irmãos. Não tem. Eu visito todos os hospitais da cidade. Irmãos, só foi uma vez, nesses 3 anos, quase 3 anos, que a pessoa negou uma oração. Todos querem uma oração. Ontem eu fui visitar uma amiga minha, vizinha nossa, está na UTI, lá no Hospital do Câncer. E saí do quarto dela, orei por ela, pela acompanhante dela, depois saí do quarto, estava lá fora, outras pessoas. Eu pedi se eu podia orar por elas, tinha várias. Por favor, ore por nós. Orei por elas lá. Falei do amor de Deus por elas lá. As pessoas estão sedentas, irmãos. E nós, às vezes, estamos calados. Esperando sair um ar da nossa boca. Né? Essa semente precisa ser jogada.
abrir a boca e falar: Jesus te ama. Ele quer mudar a tua realidade. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer que você venha para o reino dele, que é um reino que traz paz, que traz segurança, que traz alimento, que traz saúde, em todos os sentidos, espiritual, físico, né? É o que Jesus quer para a nossa vida. Transforma a sua vida, transforma a minha vida, transforma a vida de outras pessoas. Isso é fantástico, amados. Isso vale para a vida. Grandes resultados iniciam-se com um pequeno passo, um bom plantio. As nascentes começam, elas vão desembocar onde? Nos rios. Os rios vão desembocar nos mares, e os mares vão desembocar nos oceanos. As coisas vão crescendo, vão crescendo. Basta que nós demos o passo. Não barremos a corrente, né? Precisamos manter a nossa fé firme, como uma semente de mostarda, para que ela possa virar o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Quando há comprometimento, o crescimento é progressivo e constante. Eu tenho que me comprometer, irmãos, com o reino de Deus. Não é só me envolver. Que já falaram aqui, né, sobre o porco e a galinha, não é? Que a galinha bota o ovo e dá o ovo, então está só se envolvendo, né? O porco tem que matar para poder comer o porco. Está se comprometendo. É se comprometer com o corpo. Assim, de tal forma que as pessoas vejam: poxa vida, eu quero isso para mim também. Eu preciso disso para mim também. E é um passo de cada vez, irmãos. Se pensar, só para vir para a vida secular. O Mufato, por exemplo, começou quantas lojas? Deve ter sido com uma só. E um barzinho, uma portinha desse tamanho assim, o Mufato. Hoje está com 115 lojas. Né? Pensar uma Havan da vida também lá, deve ter começado com uma lojinha de nada. Está com 185 lojas. Começou com um passo. A tua vida, né? Deus tem grandes coisas para você e para mim. Precisamos dar o passo de fé, o passo de coragem, né? Que agrade a Deus. A planta, ou o reino de Deus, vai crescer. A promessa foi feita, e isso vai acontecer. Não tem jeito. O reino vai se expandir, o reino vai crescer, a árvore vai abrigar, as aves vão vir para a árvore, nós iremos estar sendo usados por Deus para que esse reino cresça. É só você e eu abrir o coração. Não tem outra forma. Quando eu fecho meu coração, as coisas criam uma barreira muito grande entre o que Deus quer para a minha vida e o que Deus poderia fazer até por minha vida. Cria uma barreira. Eu acabo fechando as portas do que Deus tem para a minha vida. Agora, quando eu abro o meu coração, né, abro a minha mente, exponho o desejo de servir ao Senhor, as coisas acontecem diferente. As coisas mudam, né? A planta cresce. E o crescimento, quem vai dar em meu coração e no teu coração é o próprio Deus. Ele vai fazer isso crescer. Quando eu demonstro a Deus: Senhor, eu amo a tua palavra. E de coração você fala assim: eu amo a tua palavra. Ele vai te dar o desejo de ler mais a palavra dele. Senhor, eu amo estar em tua presença. Ele vai te dar o desejo de você estar mais na presença dele. Tudo vem dele. Tudo é dele, por ele, para ele, vem dele. Não tem jeito. Se for por nós mesmos, irmãos, eu não abro isso aqui nunca. Nem teria 10 Bíblias em casa. Nenhuma, na verdade. Né? Mas por ele, nós temos a palavra em casa. Para poder pegar momentos e abri-la e se envolver, se comprometer, estar junto com Deus. Buscar intimidade com ele. Terceiro, onde Jesus entra, irmãos? O reino de Deus se estabelece. Não tem jeito. Quando você aceitou Jesus Cristo, quando eu aceitei Jesus Cristo, junto vem o reino de Deus. Habitar em meu coração, habitar em seu coração. E o desejo de Deus que eu, né, com o reino que habita em mim, que está em mim, né, faça uma diferença enorme onde eu estiver. E onde você também estiver. Como eu comentei, eram 12 membros, hoje são mais de 2 bilhões de cristãos, bilhões de verdade, né? Temos quase 8 bilhões no mundo, mas mais de 2 bilhões de cristãos, 1/3 do mundo basicamente, conhece. Mas tem muitos ainda para conhecer. E a árvore está com seus galhos esperando, sem limites de sementes.
sem limites de pessoas, sem limites de aves para poder virem e fazer seus ninhos e estar com suas famílias nesse reino. Não tem limite, irmãos. Para você e para mim, não importa, né? O tempo de tudo isso é de Deus. Qualquer agricultor sabe, meus amados, quando você joga a semente no chão, ela não vai daqui a pouco ficar olhando, opa, já está nascendo, né? Olha, que legal, né? Não, irmãos, ó, tem o tempo dela. Demora 4, 5 dias, às vezes 6 dias, né? Tanto que eu falo que soja colhe com 4 meses. Né? A mostarda se colhe com 95 dias. Ela chega no ápice dela de colher 3, 4 meses. A planta, para colher a semente, tá? Mas a planta continua crescendo. A planta continua crescendo. Né? Não tem um dia certo do ápice da planta de mostarda, né? Do tamanho dela. Mas tudo tem seu tempo na nossa vida. Eclesiastes 3 fala sobre isso aí. Há tempo para tudo debaixo do céu. Então, às vezes, você vai plantar uma semente do reino em alguém, né? Fala, puxa vida, nem deu certo, né? Chegou um tempo que você encontra aquela pessoa de novo. Ô, meu querido, como é que você está? Ô, eu sou pastor hoje, né? Mudou a vida da pessoa. Transformou por causa de uma palavra que você falou, uma semente que você plantou. Porque ele viu em você a certeza disso. A fé que isso pode acontecer. Muitas vezes nós não temos fé, irmãos. Falta fé em nós. Falta fé. E o reino de Deus é também fortemente ligado à fé. Eu creio, mesmo sem ver. É igual uma música fala, eu não vi Jesus ser crucificado. Eu não vi. Eu não vi ele ser açoitado. Eu não vi muitas coisas. Eu não vi Estevão ser apedrejado. Mas pela fé eu creio. Eu creio que isso aconteceu. E que tudo isso é para ensinamento da minha vida. Nada que está aqui na palavra, irmãos, é por nada. É do nada, vem do nada. Não, tudo tem ensinamento. E nós precisamos aprender, não é verdade? E fé e paciência é um processo a ser aprendido nessa parte do grão de mostarda. Temos que ter fé e paciência. Saber que no tempo certo de Deus, o kairós de Deus é fundamental. Eu falo muito isso para os pacientes do hospital. Tem o Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso relógio aqui. Atrasa, é terrível, a gente se atrasa. O Kairos de Deus, não. Ele é perfeito. Então, você vai sair desse hospital quando realmente você estiver bem. Deixa a coisa acontecer certinho, que você vai sair bem. Né? É o Kairos de Deus. Tentaram exterminar esta árvore, irmãos. Tentaram exterminar. De muitas maneiras. Mas a sua raiz era muito forte. A gente chama de pivô central. O seu pivô central era muito forte. Jesus Cristo. Esse é inabalável. Então não teria como derrubar essa árvore. Né? Não teria como. Nós vemos que irmãos nossos no passado foram apedrejados, foram degolados, foram queimados vivos, foram crucificados de ponta cabeça, foram cortados ao meio. Mas a semente, a árvore continua. Se fortaleceu mais quando aconteceu tudo isso aí. Porque a igreja cresce na perseguição, interessante. Na comodidade a igreja se acomoda. Né? Está ligado, né? Uma coisa com a outra. Mas na perseguição a igreja cresce. A igreja se fortalece. Você quer crescer nesse reino, meus amados? Eu quero. Só que não é fácil. Existem os confrontos, existem as renúncias, né? Não é fácil, não. Você, muitas vezes, querer fazer certas coisas e não fazer. Por quê? Porque eu tenho que honrar o reino de Deus. Paulo falava, né? Aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Se Paulo falava isso, imagina nós. Então, precisamos ter esse cuidado diante de Deus. Senhor, me dá um coração firme, para que eu possa expressar o Teu reino, onde quer que eu esteja, e que eu possa realmente renunciar àquilo que eu preciso renunciar. Aquilo que para mim me agrada, mas não agrada o Senhor. Senhor, tira de mim. Senhor, se vai atrapalhar o meu trabalho na igreja, vai atrapalhar as coisas no meu compromisso com o Senhor, tira de mim. Eu falei com a Sara hoje de manhã, vou cancelar a Netflix. Vou cancelar a Netflix. A gente gosta, às vezes, de assistir umas coisas. Cara, tem me feito bem? Não sei. Não sei. Né? Então, tem coisas que, se você pode controlar bem, controle e continue. Né? Mas eu prefiro me envolver um pouco mais com as coisas de Deus. É importante. Tá?
Envolver-se causa mudanças da sua vida. E essas mudanças, às vezes, machucam, dói, né? Tem muita gente que é muito reativa à mudança. Eu também era muito reativo à mudança, né? Demorei muito para entender que era para sair de São Paulo, 35 anos lá, né? É difícil. Mas quando veio, poxa, não achei que era mais tão fácil assim, ajudou bastante. Teve dores? Teve, não teve jeito. Mas Deus foi aliviando, as coisas foram acontecendo. Né? Como eu coloquei aqui, essas mudanças doem, mas são necessárias para o desenvolvimento. É necessária, a semente muda. Para se tornar árvore, ela tem mudança constante, a cada milésimo de segundo, ela tem mudança constante. Né? Quando você estudava, eu coloquei uma ilustração rápida aqui, quando você estudava no primário, você tinha lá o quê? Matemática, fazer soma, subtração, divisão, aí já foi para o ginásio, mudou tudo. Opa, já vi outras matérias que para fundir a cabeça. Foi para o colégio, meu Deus do céu, e agora? Né? E agora? Faculdade nem se fala. São mudanças que são necessárias para o crescimento individual. E no reino de Deus é igual, irmãos. Nós não podemos nos manter no leite, no primário. Precisamos crescer. Ah, vou chegar à faculdade? Pode até chegar, mas o diploma você não vai receber aqui não. Né? O diploma é lá em cima, aqui não. Mas é necessário desenvolvermos a nossa fé, desenvolvermos nosso conhecimento de Deus, desenvolvermos aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei como que você está, que ave você está nesse momento. Às vezes nós vemos por aí aves feridas, aves machucadas, aves rejeitadas, aves humilhadas. E Deus quer receber no reino dele todas essas aves. Vinde a mim, né? Cansado, né? Não tem problema, é o meu descanso. Eu dou meu descanso para você. Então eu te peço também, meus amados, nesse sentido. A semana cansa, o trabalho cansa. A gente sabe disso. Mentalmente, às vezes fisicamente. Mas tenha aqui como seu descanso. Eu vou para lá, para a igreja, para unir com meus irmãos, porque eu quero descansar. Descansar no Senhor. Colocar meu coração. Participar das coisas de Deus nos traz descanso. Eu estava cansado, muito cansado ontem. Ontem de manhã fui visitar pessoas no Hospital do Câncer, depois fui para o Evangélico visitar também, depois fui para o velório da sogra do pastor Soares, depois vim para aqui. Tá? Irmãos, mas cheguei em casa contente demais. Contente demais. Por ter interagido com os irmãos, comi um monte de pipoca, e brincando com as crianças, né, Bruna? Gostoso. Então, é bom participarmos. São coisas que passam. O de ontem ninguém vai participar mais. Já foi ontem, né? Mas vai ter outros. E participe. Venha junto com a gente. Não perca essa oportunidade. Na árvore do reino de Deus tem lugar para você e para a cura da sua vida, da minha vida. Ela está aqui para curar a nossa vida. A árvore de Deus. O reino de Deus é para isso. Para curar a minha e a sua vida. Para nos dar algo diferente. Né, daquilo que nós podemos até pensar e sonhar. A Bíblia fala isso aí. Aquilo que está preparado para nós, não chegou na nossa mente, não chegou em nosso coração. É algo muito maior. E por isso nós lutamos. Por isso nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Essa é a grande verdade. Acho que ninguém se entregaria a algo que não traria a Ele algo. Né? E Jesus nos traz algo muito maior do que qualquer coisa que nós podemos pensar ou sentir. Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele, porque o reino de Deus está aí. Não sei como está o seu coração com relação ao reino de Deus, mas eu peço em nome de Jesus, que você decida realmente se aproximar, estar junto, estar nessa árvore que te cobre, te alimenta, que te abençoa, que te cura. Santo Deus, muito obrigado, Pai. Tua palavra foi lida, ó Deus. A semente está plantada em nossos corações já, Senhor. Obrigado, porque o Senhor Jesus habita em nosso coração. Ó Deus, isso nos dá muita diferença, faz muita diferença em nossa vida, Senhor. As coisas que nós fazíamos, hoje já não fazemos mais, porque nós sabemos que não agrada o Teu coração, que não é concernente ao Teu reino, Senhor. Tira do nosso coração. Faz-nos entender a Tua vontade. Ó Deus, precisamos realmente da Tua ajuda, Pai.
porque por nós mesmos nós nos envolveríamos com coisas que não te agradam, Senhor. Tem misericórdia de nós, somos falhos, ó Pai querido, somos suscetíveis ao erro, Senhor, Tu sabes disso, ó Pai. Tu nos conheces no íntimo, Senhor, e eu te peço, cobre cada um de nós com a Tua graça e misericórdia, Senhor. Ó Deus querido, que a nossa fé seja firme e forte no Senhor, que nada venha abalá-la, ó Deus, que possamos estar firmes realmente no Senhor, e que o reino que habita em nós seja espalhado por nossas vidas, ó Pai. Usa-nos para a Tua glória. Ó Deus querido, queremos ser usados para a Tua glória. Tudo que fazemos, pensamos, ó Deus, falamos, que seja para a Tua glória, Senhor. Perdoa-nos, porque muitas vezes nos envolvemos com coisas que não Te agradam, e nós Te pedimos ajuda, ó Deus. Te pedimos misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as ciladas do inimigo, que vem nos rodeando muitas vezes, querem aproveitar uma brecha que dermos, ó Pai, que nós possamos estar atentos às brechas que nós demos ao inimigo, que nós damos ao inimigo, Pai, para poder fechá-las todas, ó Deus, que só o Senhor tem acesso ao nosso coração, Senhor Deus, só o Senhor tem acesso à nossa vida, Pai, só o Senhor, Pai querido, faça realmente a mudança em nossa vida, que Satanás sempre fique de fora, Senhor Deus, que ele não tenha acesso a nada, Pai, nem a nossa mente, nem ao nosso coração, em nada, Senhor, ó Pai, reveste-nos, Senhor. Obrigado por cada irmão que veio aqui hoje. Ó Deus, que possamos ter entendido que as coisas começam em nossa vida pequenamente, ó Pai, na pequenez. E nós, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, somente por Ti, o crescimento vem. De tudo que nós colocarmos a mão, Pai, que seja abençoado pelo Senhor. Onde colocarmos nosso pé, Senhor Deus, que seja abençoado pelo Senhor, ó Pai. Onde nós estaremos lá, Senhor Deus, e o Teu reino também estará lá. Faz crescer, Senhor. Te pedimos por nossa igreja, ó Deus, te pedimos, traz crescimento, Senhor. Traz crescimento. Ó Deus, que realmente o Teu reino habite em nós de tal forma que nós não nos contentemos, ó Deus, com aquilo que estamos fazendo, que possamos fazer mais, ó Deus, para que o Teu reino cresça, para que a Tua igreja cresça, para que o Teu corpo cresça em qualidade, Senhor Deus, de vida. Assim, com certeza, a quantidade virá, Senhor Deus, para a Tua glória. Tudo é para Ti, ó Pai, tudo é feito por Ti, é para Ti, é em Ti que nós estamos. Santo é o Senhor. Leva para nossos lares, ó Deus, na Tua presença, dá-nos um almoço na Tua presença, nos guarda, Senhor Deus, e que à noite possamos estar todos aqui, ó Deus querido, Tua igreja cheia, Pai, para a Tua glória, adorando e louvando o Teu nome, Senhor Deus, porque só o Senhor é merecedor de tudo isso. Em nome de Jesus, amém.